Boa noite, meus amigos. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tem bastante gente, estou vendo aqui. Tá tudo certo com vocês? Vamos iniciar nossa aula de hoje, unidade 3, encontro 10. Perfeito? Tudo bem até aqui? Falem comigo. Tudo, mestre. Perfeito. Tudo bem. Então, tá bom. Para a semana que vem, ok, eu preciso de um trabalho, prazo improrrogável, tá? Todos vocês entregarão para o nosso representante de classe, o Sérgio Viana, e ele vai recepcionar esses trabalhos e me enviar numa única pasta, para que eu não fique aí com trabalho perdido, com e-mail perdido. Então, ele centraliza tudo, Sérgio, você faz para mim uma relação, tá, dos alunos que entregaram e, efetivamente, você manda tudo isso num único arquivo para mim, correto? Perfeito? Ok, mestre, perfeito. Até antes de se iniciar a aula, tá? Até antes de iniciar a aula. Então, vamos marcar aí, prazo improrrogável, segunda-feira, dia 11, às 18 horas. Quem não estiver assistindo a aula, Sérgio, você, por gentileza, comenta no grupo, tá? Você fornece no grupo. Perfeito. Tema para o nosso trabalho. Tá aqui. Vocês estão olhando para a tela? Tá conseguindo ver o que eu efetivamente compartilhei? Sim ou não? Sim ou não? Falem comigo. Sim, professor. Sim, mestre. Que ótimo. Até copiei e já estou passando para o grupo aqui. Tá. O tema é... Perfeito. Tema. Tá? O coronavírus pode ser considerado doença ocupacional? Perfeito. Então, está uma discussão ferrenha a respeito se o coronavírus pode ser considerado doença ocupacional. Essa é a primeira colocação que vocês terão que fazer, se sim ou se não, e fundamentar a resposta. 2. Qual foi a decisão recente do Supremo Tribunal Federal, do STF, sobre o assunto? O STF já se manifestou a semana passada a respeito deste tema que a gente irá abordar. Perfeito? Se efetivamente é considerado doença ocupacional ou não. 3. Quais são os direitos trabalhistas que, porventura, o adoecido poderá ter? Então, se for considerado doença ocupacional, né, quais são os direitos trabalhistas que, porventura, o adoecido poderá ter? Perfeito? É isso que a gente vai ter que discutir. Posso só colocar mais uma observação aqui? Como comprovar o nexo de causalidade? Se ele for considerado efetivamente doença ocupacional, como é que a gente comprova o nexo de causalidade? Ou seja, que a pessoa adquiriu o coronavírus dentro do ambiente de trabalho. Que imagine a seguinte situação fática comigo. Vamos pensar todos juntos. Você imagina alguém que ficou adoecido por coronavírus e efetivamente teve o evento óbito. Veio a óbito. A partir do momento que a gente fala que é doença ocupacional e foi adquirido dentro do meio ambiente de trabalho, nós estamos falando aqui de pensão mensal vitalícia. Olha que tema para abordar. Perfeito? Então, estamos falando de uma pensão mensal vitalícia até que a pessoa complete 75 anos de idade. Então, eu quero saber, pode ser considerado doença ocupacional? O que o STF já se pronunciou a semana passada a respeito deste tema? É recente, não tem uma semana ainda.
Quais os direitos trabalhistas que, porventura, o adoecido poderá ter, se for considerado doença ocupacional? Como comprovar o nexo de causalidade, sendo que ainda tem inúmeras pesquisas a respeito do coronavírus, e uma delas que, efetivamente, ele se propaga no ar, tá? E é tão verdade isso que as pessoas, né, estão usando máscara. Onde você vai hoje, deu uma pequena saída na rua, apenas para resolver problemas pequenos burocráticos, grande parte das pessoas usando máscara. Então, como é que eu comprovo o nexo de causalidade para falar que efetivamente é uma doença ocupacional, né? E eu gostaria de saber os reflexos disso, que são efetivamente bem forte. Então, esses quatro questionamentos que eu gostaria que vocês debatessem. Entrega, data da entrega. Data da entrega. 11/5/2020, às 18 horas. 18 horas é 18h01 ou não? 18h01 é 18 horas? Não. Não é. Se entregar às 18h01, o que aconteceu? Perdeu o prazo. Prazo, ok, peremptório. Perda do prazo. Então, vocês não adianta mandar e-mail para mim. Entregarão para o nosso ilustre representante de classe. Ele vai recepcionar esses trabalhos, perfeito, e efetivamente me entregar num único arquivo. O tema não é um tema recente, fácil de se achar na internet, perfeito, porém, é um tema que dá uma abordagem muito grande, né, em decorrência aí do que nós estamos efetivamente vivenciando. Perfeito? Então, coronavírus. Então, por gentileza, façam o trabalho para entregar dia 11 para mim, para o Sérgio, melhor dizendo, até no máximo às 18 horas. Alguma dúvida a respeito do trabalho? É manuscrito, né, professor? Não entendi. Manuscrito? É manuscrito, né? Manuscrito. Não faz isso não, professor. Manuscrito. Esse trabalho é pequeno, entendeu? É uma decisão que tem que se pegar principalmente aqui na decisão do STF. Manuscrito, cara. Professor, temos 3 trabalhos na semana já para fazer. Esse é o quarto? Esse é o terceiro. Poxa vida, simples, assim, um trabalho simples desse. Isso aqui é... Hã? Por favor, pelo amor de Deus. Pelo amor, o cara invoca até Deus no meio de... Manuscrito é melhor, galera. Pessoal, manuscrito, isso aqui não tem muito segredo, é dar uma olhadinha e tirar as suas conclusões, tá? Senão fica um passando para o outro, aí eu pego um monte de trabalho igual. Perfeito? Sossegado isso aqui. Então, é o tema efetivamente a ser abordado. Posso fechar aqui? Vou encerrar. Vamos para a nossa aula. Sérgio, você entendeu? Tá tudo certo? Tudo. Já até passei para o grupo lá o tema do trabalho. Perfeito. Então, façam um bom trabalho. Isso efetivamente terá aí muita repercussão do que a gente está vivenciando hoje. Perfeito? Então, por gentileza, muita coisa em discussão a respeito desse tema. Adentrando a aula de hoje, interrupção e suspeição do contrato de trabalho, ok? Então, inicialmente, faremos a distinção entre interrupção e suspeição do contrato de trabalho. E depois estudaremos
as diversas hipóteses de cada uma dessas modalidades, tanto as modalidades interruptivas quanto as modalidades suspensivas do contrato de trabalho. Como sabemos, a principal obrigação do empregador é remunerar, a obrigação de dar, enquanto a principal obrigação do empregado é prestar o serviço, obrigação de fazer. Então, o empregador é remunerar, obrigação de dar, e do empregado prestar o serviço, que é a obrigação de fazer muito bem o seu serviço. Pois bem, há diversas circunstâncias que levam à sustação desses efeitos do contrato de trabalho, como por exemplo, afastamento por acidente de trabalho, tá? Suspensão disciplinar, greve e etc. Tanto nas hipóteses de interrupção quanto nas hipóteses de suspensão contratual, não haverá prestação de serviços. Entretanto, em se tratando de interrupção contratual, permanecerá a obrigatoriedade de pagamento de salário, enquanto na suspensão contratual o empregado não presta serviço e também nem recebe salário. Ok? De um modo geral, podemos esquematizar essa regra da seguinte forma. O empregado deixa de prestar serviços provisoriamente, o empregador continua obrigado pela legislação a pagar os salários decorrentes do contrato de trabalho. No caso de sim, deixa eu desligar isso aqui. No caso de sim, deixa eu só minimizar um minutinho aqui e fechar isso. No caso de sim, o empregado deixar de prestar serviço, o empregador continuar com a obrigação de pagar os salários, nós estaremos falando, ok, tá, de interrupção contratual. Em caso de não, nós estamos falando de suspensão contratual. Para vocês efetivamente entenderem isso com uma regrinha bem simples, tá? Eu vou colocar aqui no Word e vou mostrar para vocês. Abrir aqui, ó. Vamos ver se vai. Aqui, ó. Uma regra, chama-se regra 2S. Tá? Regra dos 2S. Para vocês nunca mais esquecerem isso. Principalmente no caso da suspensão. O que significa dizer, olha só, sem trabalho, sem salário. Então, aqui, ó, no caso da suspensão, você tem um SA maior aqui, ó. Sem trabalho, sem salário. O contrato de trabalho está suspenso. Suspensão, sem trabalho, sem salário. Interrupção. Ok? Mesma situação. Sem trabalho, porém, tá? Vou pôr aqui um C. Tá? Porém, com salário. Então, no caso da suspensão, perfeito, são a regra dos 2S. Sem trabalho, sem salário. No caso da interrupção, sem trabalho, o contrato está interrompido, o contrato de trabalho, porém, com salário. Se entender isso, tá? Efetivamente já entendeu a aula de hoje, a regra aí dos 2S. Suspensão, sem trabalho, sem salário. Interrupção, sem trabalho, porém, com salário. Ok? Aí nós iremos falar a respeito das causas interruptivas e das causas suspensivas do contrato de trabalho. Alguém tem alguma dúvida relacionada a isso? Deu para entender efetivamente esse esqueminha?
a respeito do que de suspensão e interrupção do contrato de trabalho? Ficou claro para vocês aqui ou não? Alô? Perfeito, mestre. Tá? Eu entendi, não sei meus colegas. Perfeito, né? Então, definição de suspensão e interrupção do contrato de trabalho. No caso da suspensão, sem trabalho, sem salário, perfeito? Interrupção, sem trabalho, com salário, ok? Que nada mais é do que eu efetivamente coloquei aqui. O empregado deixa de prestar serviços provisoriamente, o empregador continua obrigado pela legislação a pagar os salários decorrentes do contrato de trabalho. Se sim, interrupção contratual. Se não, suspensão contratual. Veja que aqui tem um ponto, né? Aqui tem um ponto. Perfeito? Se ele, o empregado de todo ano, tanto num quanto no outro, ele deixa de prestar serviços provisoriamente. A única obrigação é se o empregador tem ou não, tá? Se sim ou não, que pagar salários. Se sim, você está falando de interrupção contratual, se não, você está falando de suspensão contratual, tá? Além disso, é importante lembrar que o período de interrupção contratual é contado como tempo de serviço, enquanto que o de suspensão não é. Outra observação relevante é a regra de que na suspensão contratual não há recolhimentos vinculados, como o próprio FGTS, tá? O pessoal só gera encargos se ele efetivamente, encargos trabalhistas, se ele estiver recebendo. Se ele não estiver recebendo, não gera qualquer encargo trabalhista para o empregador. Porém, há duas exceções para as regras descritas no parágrafo anterior, ou seja, as duas hipóteses de suspensão contratual e o que o tempo de serviço é contado e que deve haver o recolhimento do FGTS. Prestação do serviço militar obrigatório e afastamento por acidente do trabalho após o 16º dia. Nestes dois casos, ok, mesmo que efetivamente ocorra aí a suspensão do contrato de trabalho, perfeito? É contado como tempo de serviço em decorrência do serviço militar obrigatório e o afastamento por acidente de trabalho após o 16º dia. Perfeito? Por isso que eu pedi para vocês efetivamente fazerem aí o trabalho se o coronavírus é ou não considerado doença ocupacional, porque a gente tem que ver se o contrato de trabalho destas pessoas será interrompido ou será suspenso. E qual será a obrigatoriedade do empregador? Ele terá que pagar salário ou não? Isso no caso, né, de uma doença ocupacional. Agora, imagine a seguinte situação, se tivermos aí o evento óbito, tá? Se efetivamente tivermos aí o evento óbito. Imagine a gravidade jurídica desta situação fática, tá? Na qual nós, efetivamente, teremos que postular aí perante o Poder Judiciário. Imagine a prova, aquele nexo de causalidade que eu mencionei para vocês, que teremos que provar. Em termos de efeito da interrupção e suspensão do contrato de trabalho, convém destacar que em ambos os casos é garantido ao empregado o retorno ao cargo anteriormente ocupado e também garantia dos direitos alcançados pela categoria durante o período de afastamento, tá? Que inclui um novo patamar de salários. Então, o empregado que efetivamente teve ou a interrupção ou a suspensão do contrato de trabalho, ele sendo reabilitado, tá? Ele tem direito de ocupar o cargo que ele anteriormente ocupava. Perfeito?
bem como todos os direitos da categoria profissional durante o período de afastamento. Ninguém fica adoecido porque quer. Correto? Então, a legislação pensou da seguinte forma, né? Os legisladores. Vamos efetivamente colocar estas pessoas, tá? Num patamar de igualdade. Eu tenho que dar esta estabilidade para ela. Então, ela vai voltar ao cargo que ela anteriormente ocupava, bem como terá todos os direitos garantidos pela categoria profissional da qual ela pertence, que inclui aí, inclusive, o patamar de salário. Se tiver aumento de salário, ela também terá aumento do seu salário. CLT, artigo 471. Ao empregado afastado do emprego, são asseguradas, por ocasião da sua volta, todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à categoria a que pertencia na empresa. Então, está aí, efetivamente, o dispositivo legal, ok? Que vai de encontro aí à garantia que eu acabei de mencionar para vocês. Outro detalhe de extrema relevância. Vistas as regras gerais, passamos agora ao detalhamento das hipóteses previstas na legislação de interrupção e depois de suspensão de contrato de trabalhos. Caros amigos, discentes, perfeito? Vocês têm que saber o conhecimento dessas causas, tá? Dessas hipóteses de interrupção e de suspensão contratual. Porque, senão, iremos passar uma consultoria jurídica trabalhista errônea para o empregador. E isso a gente não pode deixar que aconteça. Então, vamos lá. Primeiro delas, interrupção do contrato de trabalho. Nesse tópico, os afastamentos que o empregado deixa de elaborar, mas continua a receber a prestação remuneratória. Lembram? Suspensão sem salário, sem trabalho, sem salário. Interrupção sem trabalho, porém com salário. Então, ele passa a receber. As férias são exemplo clássico de interrupção contratual, pois o empregado deixa de prestar serviço, mas continua a receber os salários. Artigo 129. Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração. Então, causas interruptivas. A primeira dela, férias. A segunda delas, DSR. O descanso semanal remunerado, também conhecido como repouso semanal remunerado, é a hipótese de interrupção. Pois é o dia que o empregado não colabora, mas... Vamos lá. Pois não. Desculpe interromper, professor. Na questão das férias lá, para o trabalhador ter direito às férias, ele tem que ter trabalhado quantos dias no ano? Eu vou passar uma tabela quando a gente tiver férias. A gente vai ter uma aula de férias que será no encontro 16, no encontro 15. A gente vai tratar de férias. Lá tem uma tabela. E aí, para eu te responder esta sua pergunta, eu tenho que saber se ele teve faltas justificadas ou faltas injustificadas. Existe uma tabela para eu saber quantos dias de férias ele terá direito. Ok? Para eu saber quantos dias de férias ele terá direito, eu preciso saber se ele teve férias no decorrer de um ano, e se ele teve faltas, no decorrer de um ano, e se essas faltas foram justificadas ou foram faltas injustificadas. Tá? Porque se ele teve um número enorme de faltas injustificadas, perfeito, ele não terá direito a férias. Tudo bem? Tá bom. Obrigado. Vamos lá. Dando continuidade ao nosso estudo aí. O DSR, o descanso semanal remunerado, também conhecido como repouso semanal remunerado, é a hipótese de interrupção, pois é o dia que o empregado não labora, mas, regra geral, continua a receber
salário. Ok? Constituição Federal. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, o repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Então, estamos falando de causas interruptivas, quando o empregado não trabalha, mas mesmo assim continua a receber salário, ok? Sem trabalho, porém com salário. Então, falamos de férias e falamos de DSR. Feriados. Nos feriados, de forma geral, não é prestado serviço, mas o empregado continua a ter direito ao salário correspondente. Interessante notar que a Lei 605 de 49, que trata do repouso semanal remunerado e o pagamento de salário nos dias feriados civis e religiosos, condiciona a remuneração no dia da assiduidade e pontualidade do empregado, no decorrer da semana anterior. A gente já conversou a respeito disso. Então, ele tem que ser assíduo e tem que ser pontual na semana anterior para ele ter direito, efetivamente, ao DSR. Lei 605 de 49, artigo 6º. Não será devida a remuneração quando, sem motivo justificado, o empregado não tiver trabalhado durante toda a semana anterior, cumprindo integralmente o seu horário de trabalho. Ok? Então, nós falamos de férias, falamos efetivamente de DSR e falamos de feriados. Todos são causas interruptivas do contrato de trabalho. Intervalos remunerados. Além do período à disposição do empregador, a legislação também prevê períodos de descanso, para que o empregado possa recuperar suas energias, se alimentar, conviver com a família, etc. É exemplo de intervalo remunerado previsto no artigo 253 da CLT. Para os empregados que trabalham no interior de câmaras frigoríficas e para os que movimentam mercadorias do ambiente mercadorias do ambiente quente ou normal para o frio e vice-versa, depois de 1 hora e 40 minutos de trabalho contínuo, será assegurado um período de 20 minutos de repouso, como computado este intervalo como de trabalho efetivo. Então, veja só, para quem trabalha em câmeras frigoríficas, né, movimentando mercadorias do ambiente quente ou normal para o frio e vice-versa, depois de 1 hora e 40 minutos, ele tem direito a um descanso de 20 minutos de repouso, computado como de trabalho efetivo. A gente já viu que o intervalo intra-jornada, dentro da mesma jornada, não é computado como de trabalho efetivo. Neste caso aqui, em especial, o artigo 253 da CLT, ele efetivamente agraciou esses trabalhadores, ok? Ele agraciou esses trabalhadores. Então, o tempo que a pessoa está efetivamente repousando está contando, né, como trabalho efetivo. Então, vamos lá. Causa interruptiva. Sem trabalho, porém com recebimento de salário. E eu continuo efetivamente, né, tratando desse assunto e dizendo o seguinte, nós temos que saber isso. Por quê? Como é que eu vou postular verbas na Justiça do Trabalho se eu não sei se é causa de interrupção ou se é causa efetivamente, né, de suspensão do contrato de trabalho? Vamos lá. Faltas justificadas. O colega nosso aí, qual foi o nome dele que acabou de fazer uma pergunta das férias para mim? Quem foi? Henrique. Então, vamos lá, Henrique. Continuando aí. Faltas justificadas, que eu disse a você que tem faltas justificadas e tem faltas injustificadas. Faltas justificadas são as abonadas.
Caso a falta tenha amparo legal, como veremos nas diversas hipóteses elencadas no artigo 473 da CLT, ou então não tem amparo legal e o empregador abone, deixará de haver a prestação de serviço, mas haverá o pagamento de salário. Então, quando eu falo de falta justificada aqui, eu estou falando de dois modos. Aquelas que efetivamente têm amparo legal, ok? Como veremos aqui nas hipóteses do artigo 473 da CLT, e aquelas que não têm amparo legal, mas o empregador acaba relevando, deixa para lá isso, é um profissional que toda vez que eu preciso dele, ele está sempre à disposição, perfeito? Eu vou abonar a falta dele, ok? Estas possibilidades de interrupção estão previstas lá no artigo 131 da CLT. Artigo 131. Não será considerada a falta de serviço para os efeitos do artigo anterior a ausência do empregado. Nos casos do referido no artigo 473, casamento, doação de sangue, etc., e as justificada pela empresa, entendendo-se como tal a quem não tiver determinado o desconto do correspondente salário. Então, as faltas justificadas, perfeito, são consideradas como causa interruptiva do contrato de trabalho. Olha quanta coisa para decorar, hein? Afastamento previdenciário por doença ou acidente do trabalho. Menor ou igual a 15 dias. Quando o empregado fica afastado por até 15 dias consecutivos em virtude de incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, Lei 8.213/91, ok? Plano de benefícios da Previdência Social prevê que a empresa deverá pagar o salário do empregado, por isso configura-se interrupção contratual. Contanto que nós sabemos, né, que até os 15 primeiros dias, tá, se o empregado ficar adoecido ou acidentado, os primeiros 15 dias é de responsabilidade da empresa. Do 16º dia em diante, é responsabilidade da Previdência Social. Perfeito? Então, vejam, no caso de doença ou acidente do trabalho, vão pensando aí no coronavírus, ok? Que é efetivamente o objeto do nosso trabalho. Os primeiros 15 dias, você fala de interrupção. Dos 16º dia em diante, você fala em suspensão do contrato de trabalho. Então, vejam, até para a gente utilizar isso em juízo, ok? Os primeiros 15 dias são causas interruptivas, do 16º dia em diante do contrato de trabalho, tá? São causas suspensivas do contrato de trabalho. Perfeito? Lei 8.213, artigo 60, é a lei de benefícios da Previdência Social. A gente sabe muito bem que direito do trabalho e direito previdenciário, tá? Eles trabalham juntos, perfeito? Trabalham concomitantemente. Eu faço aqui no escritório tanto trabalho quanto previdenciário, tá? Eles andam de mão dadas. Muitas das vezes a pessoa fica adoecida, eu vou para efetivamente direito previdenciário, depois eu preciso verificar, né, se efetivamente ele não teve algum outro problema, para eu colocar ele junto à Previdência Social. Então, não dá para trabalhar efetivamente separado estes dois. Ok? Vamos lá. Então, deixa eu ler o artigo aqui, 8.213, artigo 60. O auxílio-doença será devido ao segurado, empregado a contar do 16º dia do afastamento da atividade e no caso dos demais segurados, a contar da data do início da capacidade, enquanto ele permanecer incapaz. Durante os primeiros 15 dias consecutivos ao afastamento da atividade por motivo de doença ou de acidente de trabalho,
ou de qualquer natureza, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o seu salário integral. Então, primeiros 15 dias, responsabilidade da empresa, 16º dia em diante, responsabilidade da Previdência Social. Perfeito? Convocação da Justiça Eleitoral. Lei 9.504, de 97, que estabelece normas para as eleições. Inclui a possibilidade de que os eleitores sejam nomeados para participar das eleições, garantindo que esses continuem a receber salários do empregador durante o afastamento. Então, a lei que trata aí da Justiça Eleitoral, 9.504 de 97, os eleitores nomeados para compor as mesas receptoras ou juntas eleitorais e os requisitados para auxiliar seus trabalhos serão dispensados do serviço, mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral, sem prejuízo do salário, causa interruptiva, sem trabalho, mas com recebimento do salário. Vencimento ou qualquer outra vantagem, pelo dobro dos dias de convocação. Lockout. Vamos lá. O lockout é uma prática vedada pela legislação em que o empregador paralisa as atividades com o objetivo de frustrar a reivindicação dos empregados. A grosso modo, seria uma greve do empregador. O lockout. Ok? Nada mais é do que uma greve aí do empregador. É proibida por lei, tá? Mas tem efetivamente empresas que cometem o lockout, sim. Vejam aí quando nós tivemos a paralisação dos caminhoneiros, tá? Que pararam aí o país, tá? Foi efetivamente uma greve deflagrada, né? Que deu a maior consequência jurídica pelos empregadores que mandaram aí fechar as rodovias, tá? Lei 7783/89, artigo 17. Fica vedada a paralisação das atividades por iniciativa do empregador, com o objetivo de frustrar negociação ou dificultar o atendimento de reivindicações dos respectivos empregados. Lockout. Caso o empregador proceda ao lockout, os empregados não poderão prestar os serviços, mas como é uma prática vedada, ou seja, proibida por lei, a obrigação de pagamento de salário será mantida, o que caracteriza a interrupção contratual. Representantes no Conselho Curador do FGTS e no Conselho Nacional de Previdência Social. Há dois casos em que também configuram interrupção contratual, que são a participação em atividades do Conselho Curador do FGTS e nas atividades do Conselho Nacional de Seguridade Social. Perfeito? Vamos lá. Lei 8.036/90. Pessoal, tá dando para entender? Tá todo mundo atento aí? Tá tudo certo? Tudo certo. Perfeito. Deixa eu dar uma olhada aqui no Teams, meus alunos. Há bastante aluno, 27 alunos, vou até tirar uma foto disso. Tudo certo. Bastante aluno, hein? Graças a Deus. Né? Deixa eu até tirar uma foto aqui, ó. Calma aí. Vamos continuar aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, por gentileza, me interrompa, tá? Sumariamente. Falei do lockout, falar do FGTS e da Previdência Social. Há dois casos que configuram a interrupção contratual, que são a participação em atividades do Conselho Curador do FGTS e nas atividades do Conselho Nacional de Previdência Social, tá? Lei 8.036/90. O FGTS será regido por normas e diretrizes estabelecidas por um Conselho Curador, composto por representantes de trabalhadores, empregadores e órgãos e entidades governamentais, na forma estabelecida pelo Poder Executivo. As ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores no Conselho Curador
decorrentes das atividades desse órgão serão abonadas, computando-se como jornada efetivamente trabalhada para os fins e efeitos legais. Então, o colaborador, o trabalhador que participa do conselho curador do FGTS, ok? Quando ele precisar se ausentar ao trabalho, tá? A sua ausência será considerada abonada, ok? E ele efetivamente terá direito aí a recebimento de salário. Não pode, é uma falta justificada. Como eu disse para o nosso amigo Henrique, você tem falta justificada e tem faltas injustificadas. E elas têm reflexos em férias e outros institutos. As ausências aos trabalhos dos representantes dos trabalhadores em atividades decorrentes das atividades do Conselho serão abonadas, computando-se como jornada efetivamente trabalhada para fins e efeitos legais. Então, tanto para o Conselho Curador do FGTS, como para o Conselho Nacional de Previdência Social, tá? Ambos que tiverem representantes dos trabalhadores, as faltas para participação, né, efetivamente nesses conselhos, reunião e etc., deverão ser abonadas e são consideradas como jornada efetivamente trabalhada. Voltando à causa interruptiva. Perfeito? Sem trabalho, porém com recebimento de salário. Participação em comissão de conciliação prévia. As comissões de conciliação prévia são comissões instituídas com o objetivo de tentar resolver problemas das esferas trabalhistas, havidos entre empregado e empregador. Quando o empregado atuar como conciliador, esse período que ele não desenvolve as suas atividades normais na empresa, por estar atuando pela comissão de conciliação prévia, será de interrupção contratual. Artigo 625B da CLT. O representante dos empregados desenvolverá seu trabalho normal na empresa, afastando-se de suas atividades, apenas quando convocado para atuar como conciliador, sendo computado como tempo de trabalho efetivo despendido nessa atividade. Tem algumas empresas que instituem, né, dentro dela, uma comissão de conciliação prévia para tentar efetivamente dirimir qualquer problemática havida entre empregado e empregador. O representante aqui dos empregados, né, que participar da comissão de conciliação prévia, perfeito, a partir do momento que ele estiver compondo as partes, fazendo a mediação entre partes, é considerado falta justificada, tá? Tempo de trabalho efetivo e não poderá ter efetivamente descontos. Causa interruptiva do contrato de trabalho. Sem trabalho, porém com o recebimento de salário. É para decorar tudo isso, hein? Licença maternidade. O enquadramento da licença maternidade gera controvérsias, porque o salário do período de afastamento é pago pela Previdência Social e não pelo empregador. Artigo 392. A empregada gestante tem direito à licença maternidade de 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário. O entendimento majoritário é que a licença maternidade configura interrupção do contrato de trabalho. E aqui temos uma exceção ao nosso esquema anterior, pois o encargo do salário não será do empregador, e sim da Previdência Social. Então, é uma grande discussão se a licença maternidade, tá, configura ou não a interrupção do contrato de trabalho. Mas chegou-se já num consenso, ok, que licença maternidade, tá, é efetivamente causa interruptiva do contrato de trabalho. Tudo bem? Professor. Olá, quem fala? É o Henrique novamente.
Fala, Henrique. Então, nesse caso aí da licença maternidade, esse encargo do salário, independente do número de dias, é sempre da Previdência, essa é a exceção. Porque, se eu tinha falado na regra, acho que até 15 dias é do empregador, né? Sim. Nesse caso, é sempre da Previdência, né? Exatamente, é uma exceção à regra, tá? Ah. É uma exceção à regra. Perfeito? E tem licença paternidade também? Vamos chegar lá, meu amigo. Muita calma nessa hora. Muita calma. Por fim, ressalta-se que a alteração na CLT ocorrida em 24/10/2013, por força da Lei 12.873 de 2013, a qual alterou e incluiu alguns dispositivos, deixando a atual redação da CLT da seguinte forma. CLT, artigo 392-A, parágrafo 5º. A adoção ou guarda judicial conjunta ensejará concessão de licença maternidade. Saiu daqui da justificação. A apenas um dos adotantes ou guardiões, empregado ou empregada. Então, no caso de adoção ou guarda judicial conjunta, tá? Ensejará a concessão de licença maternidade a apenas um dos adotantes ou guardiões, seja um empregado ou empregada. Artigo 3.9b, que foi a Lei 12.873 de 2013, que fez a inclusão desses dois dispositivos legais. Perfeito? Em caso de morte da genitora, é assegurado ao cônjuge ou companheiro empregado o gozo de licença por todo o período da licença maternidade, ou pelo tempo restante a que teria direito a mãe, exceto no caso de falecimento do filho ou de seu abandono. Quem está com o áudio ligado? Deixa eu ver, que eu vou dar um puxão de orelha. É a Aline, mas eu vou ativar o mudo dela. Pronto. Artigo 392b. Em caso de morte de a genitora, é assegurado ao cônjuge ou companheiro empregado o gozo de licença por todo o período da licença da maternidade, ou pelo tempo restante a que teria direito a mãe, exceto no caso de falecimento do filho ou de seu abandono. Artigo 392c. Aplica-se no que couber o disposto no artigo 392-A e 392-B, ao empregado que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção. Esse é um tema também de bastante relevância na matéria atinente ao direito do trabalho, em decorrência aí, efetivamente, das relações homoafetivas, tá? E quando a gente fala, né, de guarda judicial ou guarda judicial para fins de adoção, né? Então, muitas das vezes pede-se uma guarda provisória, entendeu? Para que esta criança fique com o casal, para depois efetivamente ver se é isso exatamente que eles querem, se eles vão efetivamente adotar. Já vi algumas circunstâncias terríveis, ok? Professor, deixa eu só terminar aqui. Essa licença, no caso, não importa a idade da criança? Não há qualquer problemática. Ok? Não há qualquer problemática. E nesse caso aqui de guarda judicial para fins de adoção, porque temos algumas problemáticas de pessoas que querem adotar, depois o relacionamento não dá certo, querem devolver a criança, né? Criança não é bicho de estimação, nem bicho de estimação dá para se fazer isso, entendeu? Então, tem muita gente que quer adotar e depois tem os efeitos disso, né? Aí, criança toma tempo, compromete a liberdade, tem custo. Então, primeiro é obtido aí uma guarda judicial provisória, para depois uma conversão em adoção, para ver se o casal efetivamente se adapta com esta nova vida. E eu, como eu estava dizendo, já presenciei casos terríveis de casal que efetivamente quis adotar e depois devolveu a criança. Você imagina você ser um devolvido, né?
o impacto psicológico que isso provoca na pessoa. Ok? E aí, professor? Fala, Irã. Opa. E em caso de barriga de aluguel? Que, pode acontecer, já vi vários casos, assim, notícias, enxertar o sêmen na outra mulher, que a mulher não pode ganhar neném, coloca em uma outra mulher, e como é que fica nesse caso? É o mesmo procedimento? Mesmo procedimento, não muda nada, ok? Só que, salvo engano, a barriga de aluguel, ela é proibida por lei, né? No Brasil, Sim. entendeu? Ela é proibida, não, a gente não, efetivamente não, nossa legislação não abarca esse tipo de gestação, ok? Eu vi isso em algum lugar, não me recordo aonde, tá? Salvo engano, foi até na novela, hein? Salvo engano, foi até na novela que tem a médica lá que trabalha com inseminação e falou. Mas eu vi isso em algum lugar, a fundamentação disso, só não me recordo aonde. Perfeito? Maravilha. Professor, Obrigado. parece-me que nesse caso não pode ser comercializada a barriga, mas, por exemplo, a sogra de um ou a mãe pode emprestar o útero, mas não é alugado, é emprestado o útero, vai germinar para os filhos, no caso, né? Só nesse caso que é permitido. Eu não sei muito a respeito disso, porque foge totalmente da minha área, né? Na minha área é o seguinte: está gestando, tem direito à licença maternidade. Ok, acabou. Agora, para que fins se é para o filho, se é para a nora, para quem que é, aí realmente aí já foge a seara do direito do trabalho. Perfeito? Portanto, segundo o parágrafo 5º do artigo 392-A, no caso de união ou casamento homoafetivo, como acabei de mencionar para vocês, em que há a adoção de uma criança, apenas um dos membros do casal terá direito à licença maternidade de 120 dias, ainda que ambas sejam do sexo feminino. Então, vejam nessa linha, quantas causas interruptivas a gente tem que saber e o reflexo disso. O reflexo para o direito do trabalho. Redução da jornada no curso do aviso prévio. O aviso prévio é a comunicação da parte empregado ao empregador que deseja rescindir o contrato de trabalho, avisando a outra parte sobre o seu desejo de reincidir o vínculo de emprego existente. Para os empregados regidos pela CLT, os prazos de aviso prévio são os seguintes. CLT, artigo 488. Horário normal de trabalho pelo empregado durante o prazo do aviso, e se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, será reduzida de 2 horas diárias, sem prejuízo do salário integral. Parágrafo único. É facultado ao empregador trabalhar sem a redução das 2 horas diárias, prevista nesse artigo, caso em que poderá faltar ao serviço sem prejuízo do salário integral por 7 dias corridos. A gente sabe que aviso prévio, ok, é uma comunicação formal que cabe tanto pelo empregador quanto empregado, que deseja efetivamente rescindir o contrato de trabalho, tá? Na linha que nós estamos estudando, o aviso prévio é considerado causa efetivamente interruptiva do contrato de trabalho. Ou seja, se você sair, se tiver a jornada de trabalho reduzido por 2 horas diárias, ok? Bem como, faltar 7 dias consecutivos, sendo dispensado aí do cumprimento do aviso prévio, será considerada interruptiva sem trabalho, porém com o recebimento do salário. Tudo isso eu tenho que saber como reflexo no pagamento das verbas trabalhistas. Sendo assim, esta redução da jornada em 2 horas diárias ou 7 dias não trabalhados no aviso prévio representa períodos sem labor que serão remunerados, caracterizando interrupção contratual. Perfeito? Aborto atestado por médico oficial. Conforme previsão
Seletista haverá 2 semanas de repouso remunerado à mulher que sofrer aborto comprovado por atestado médico oficial. Artigo 395. Em caso de aborto não criminoso, comprovado por atestado médico oficial, a mulher terá um repouso remunerado de 2 semanas, ficando-lhe assegurado o direito de retornar à função que ocupava antes de seu afastamento. Tá? Então, em caso de aborto não criminoso, que tem que ser atestado por médico oficial, a mulher terá direito a um repouso semanal remunerado de 2 semanas, tá? Ficando-lhe assegurado o direito de retornar à função que ocupava antes do seu afastamento. Vamos lá, artigo 473 da CLT. Veremos uma série de afastamentos legais previstos na própria CLT, que manterão o direito dos empregados ao salário correspondente e, por esse motivo, configuram interrupção do contrato de trabalho. O empregado pode deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário até 2 dias consecutivos em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que declarada em sua carteira de trabalho e previdência social viva sob sua dependência econômica. Então, até 2 dias consecutivos. Esses dispositivos estão elencados no artigo 473 da CLT, que inclusive eu mencionei lá em cima, tá? Mais acima, melhor dizendo. Em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que declarada em sua carteira de trabalho e previdência social viva sob sua dependência econômica. Também chamada de licença nojo, tem seu prazo dilatado para 9 dias, quando se tratar de empregado professor. Ok? CLT, artigo 320, parágrafo 3º. Até 3 dias consecutivos, em virtude de casamento, também chamada de licença gala, né? Aqui licença nojo, tá? E aqui licença gala. Cabe também a observação anterior do artigo 320, que estende o prazo para 9 dias, em se tratando de professor. Por um dia em caso de nascimento do filho, no decorrer da 1ª semana. A doutrina majoritária entende que esta hipótese foi absorvida pela licença paternidade. Olha o Henrique aí, né? Me perguntando sobre licença paternidade. Que esta hipótese foi absorvida pela licença paternidade, prevista no artigo 7º da Constituição Federal de 88. Ok? E artigo 10, parágrafo 1º do ato das disposições constitucionais transitórias. Até que a lei venha disciplinar o disposto no artigo 7º, inciso 19 da CF, o prazo da licença paternidade a que se refere o inciso é de 5 dias. Perfeito? Por um dia em cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada. A lei fala em 12 meses de trabalho, o que não é sinônimo de 1 vez por ano. Então, cada 12 meses de trabalho, tá? Por um dia em cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada. Até 2 dias consecutivos ou não, para o fim de se alistar eleitor, nos termos da lei respectiva. A Lei 4737 instituiu o Código Eleitoral, traz disposição semelhante, garantindo ao empregado o direito a afastar o serviço, sem desconto do seu salário, por até 2 dias para alistamento como eleitor. Precisa tirar o título de eleitor, né? Eita, nós. 6º, no período de tempo em que tiver que cumprir as exigências do serviço militar, referidas na letra C do artigo 65 da Lei 4.375, de 64, Lei do Serviço Militar. Perfeito? Esse inciso não regula a prestação de serviço militar em si, que seria o período, geralmente anual, do serviço militar obrigatório. A interrupção citada no inciso diz respeito aos espaços curtos de tempo, geralmente apenas um dia, no caso no qual o reservista comparece à organização militar para se apresentar ou participar de cerimônia cívica, dia do reservista. Os meninos sabem bem o que é isso, né?
quando a gente tem que fazer o nosso alistamento militar, que a gente não comparece ao trabalho, perfeito, é considerado efetivamente interrupção do contrato de trabalho. Nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior. Perceba que o inciso fala de provas para ingresso em estabelecimento de ensino superior. Assim não podemos entender as hipóteses de provas de concurso público, provas de curso técnico e etc. Pelo tempo que você fizer necessário quando tiver que comparecer a juízo. Para ser testemunha, né? Súmula 155 TST. As horas em que o empregado falta ao serviço para comparecimento necessário como parte à Justiça do Trabalho não serão descontados dos seus salários. Então, no término de cada audiência, a gente efetivamente pede para o juiz emitir uma declaração que o empregado compareceu na Justiça do Trabalho. Ok? É um atestado de horas. Toma cuidado com isso, hein? Não é um atestado de dias. Então, às vezes, o empregado chega e fala, são 4 horas da tarde, doutor, eu tenho que voltar para a empresa? Tem que voltar para a empresa, filho. O atestado é de horas, não é de dias. Bom, mas eu vou voltar lá, eu tenho que ir embora. Aí, o que eu posso fazer? Você volta para a empresa, informa e vai embora. Mas, efetivamente, você tem que voltar para a empresa. 9, pelo tempo em que se fizer necessário, quando na qualidade de representante de entidade sindical estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro. Busca viabilizar a participação em reuniões sem que isso configure falta injustificada ao serviço. Até 2 dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares do período de gravidez de sua esposa ou companheira. Por 1 dia por ano para acompanhar a filha de até 6 meses em consulta médica. Até 3 dias em cada 12 meses de trabalho em caso de realização de exames preventivos de câncer devidamente comprovado. E aqui eu termino as hipóteses de interrupção do contrato de trabalho. E aí vem minha pergunta para vocês. Muitas causas interruptivas do contrato de trabalho ou não? Até que não são muitas, e quem decide trabalhar com o trabalhista, elas parecem que são sempre as mesmas, né? A ideia, efetivamente, é saber aquela ideia principal, ok? Interrupção sem trabalho, mas com pagamento de salário. Suspensão sem trabalho, sem salário. Entendeu isso, como eu disse, né? Acima, aí fica fácil entender todo o contexto do que a gente está estudando. Tudo bem? Tudo bem. Mestre, só um detalhe. Essas são as interrupções legais, mas também se houver convenções coletivas disciplinando dias maiores que esses, deve ser respeitado, correto? Perfeitamente, bela pergunta, caro amigo Sérgio Viana Alcântara, entendeu? A gente já sabe que as convenções coletivas de trabalho fazem lei entre partes, ok? Então, muitas das vezes, as convenções coletivas de trabalho vêm tratando aí das causas, né? Efetivamente, entendeu? Causas suspensivas e as causas interruptivas, tá? Professor, ao mesmo tempo que são muitas, né? Muitos direitos, né? Mas vamos dizer assim, se você for comparar a licença nojo com a licença gala, às vezes morre um parente, 2 dias é pouco pra caramba, porque deveria ser mais, na minha opinião. Eu sou servidora, né? O meu regime é outro. Parece-me que são 8 dias, se eu não me engano, que é garantido a licença nojo. E a licença gala também. Então, assim, é horrível isso, né? Morre uma pessoa da família, você passa velando o corpo, né? 24 horas, se não for Covid,
aí você vai para casa, você mal consegue dormir, aí daqui morreu, enterrou, é 2 dias contado do atestado de óbito. Da hora que você pegou o atestado de óbito, você só vai ter 1 dia mesmo para tentar descansar e vai ter que voltar ao trabalho, entendeu? Acho pouco, na minha opinião, né? Agora, o casamento, em todos os casos, se você se programar, você tira férias e se casa. Agora, a morte, ninguém se programa para isso, né? Mas, ok, é lei, tem que cumprir. Eu consigo compreender, mas acho que, desculpa aí, mas acho pouco 2 dias. Eu também acho, né? Mas, enfim, é o que temos para hoje, né? Legislação, porém é o que o Sérgio Viana falou, né? Temos que observar aí as convenções coletivas de trabalho. Professor, Diga. por que tem esses nomes tão estranhos? Que nome? Nojo, galo. Da onde vem isso? Roma? Roma também? Que nome, gente. O nosso direito, né? É um direito costumeiro, entendeu? Então, na verdade, isso incorpora, né? Efetivamente acaba incorporando, entendeu? Agora, diante dos costumes, né, que também são abarcados aí pelo direito, e por ser direito consuetudinário, colocou-se gala, colocou-se nojo, e assim vai. Na verdade, eu não sei te dizer o porquê incorporou, mas é o que a gente utiliza aí na doutrina, entendeu? A respeito desse assunto. É estranho, né? Horrível. Para uma pessoa que veio do marketing, o nome é horrível. É feio. Feio. Meus amigos, eu vou tomar uma água, porque, olha, falar tudo isso não é fácil não, hein? E a gente volta daqui a pouquinho, pode ser? Oi? Pode, professor. Tá. Qualquer dúvida aqui, eu efetivamente estou à disposição. Quantos minutos, professor? 20 minutinhos. Fechou. Só para eu tomar uma água, tá bom?